Devido a propósitos eternos, devido ao propósito de Deus, sim, tragédias às vezes podem ser usadas como estrada, como desígnios para que a vontade de Deus se estabeleça. Nós temos que entender que as tragédias, elas podem ser uma estrada para que Deus cumpra no destino final o seu propósito. Atos capítulo 27 nos mostra muito bem isso. O apóstolo Paulo está preso, conforme você vê ali em Atos 21, e você segue, você vai ver em Atos 27, Paulo partindo de Cesareia em destino à Itália, a Roma na Itália. Ele tem que se apresentar a César, mas o texto vai falar em Atos 27 que a viagem não é muito boa. O apóstolo Paulo, ele tenta alertar o centurião, ele tenta avisar aqueles que estão responsáveis pela viagem, de que ela não vai ser uma viagem tranquila. Se você tiver a sua Bíblia e puder abrir em Atos capítulo 27, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele tenta avisar o centurião responsável pelo navio, dizendo, olha, a viagem não vai ser boa, olha, há um anúncio aí de que não vai ter coisa boa pela frente, mas Paulo não tem seu pedido atendido. Se você tiver uma Bíblia e você puder abrir ela rapidamente aí, queridão, em Atos capítulo 27, tá bom? Atos capítulo 27, versículo 10, olha o que Paulo diz. Dizendo, senhores, vejam que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo tenta alertar que esta viagem, ela não vai ser uma viagem boa. E eu quero dizer para você que, às vezes, nós temos pela frente uma viagem, nós temos pela frente um trajeto a cumprir, e de repente a gente descobre, olha, a viagem não vai ser boa, o trajeto não vai ser positivo. Quantos de nós, em algum momento, iremos descobrir que a viagem terá desafios? A viagem da vida terá desafios, a viagem do casamento, da vida emocional, do empreendimento, ela vai ter desafios. E o texto diz no 11 que Paulo, ele não tem o seu pedido atendido. Verso 11 fala assim, porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E aí eles encontram um momento oportuno e dizem, não, Paulo, você não sabe o que você está dizendo. Nós não vamos dar ouvidos a você. Nós vamos dar ouvido aos que estão aí responsáveis por conduzir o navio. Aí o texto vai dizer assim no verso 13 de Atos 27, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Então eles disseram assim, não, Paulo, a gente não vai dar ouvido para você não. E aí de repente eles encontram um vento brando soprando, eles dizem, não, agora a gente encontrou a viagem perfeita. Nós temos um vento brando soprando, Paulo não sabe o que diz não, vamos deixar Paulo de lado e vamos seguir o caminho. Mas o apóstolo Paulo tinha avisado, olha gente, a viagem não vai ser boa, vai ter dano, prejuízo, não só ao navio, mas nossas vidas correm um risco muito grande. Mas eles não quiseram dar ouvidos a Paulo. E aí, o versículo 14 fala assim, de Atos 27. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. 15. O navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olha o que o texto fala aqui em Atos capítulo 27. Paulo, ele tenta avisar que a viagem não vai ser boa, porque às vezes na vida a viagem vai ter desafios, mas Paulo não tem seu pedido atendido e o centurião prefere dar ouvido ao mestre, ao piloto do navio, do que ao que Paulo estava alertando. O texto vai dizer que então, de repente, Atos 27, 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. 19. E no terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento.
21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem entendido e não partir de Creta, vocês não me deram ouvidos. Aí 22 diz assim, ó, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Senhor, a quem pertence e a quem sirve, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que vocês compareçam diante de César. Eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que estão navegando com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, verso 26, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Atos 27 mostra que mesmo você tendo um destino final, e aqui em Atos 27 você vai ver que Deus envia um anjo para alertar Paulo e dizer assim: Paulo, você não vai morrer, nem os homens que estão no navio com vocês, que era mais de 200 pessoas, nem eles irão morrer, você vai chegar em Roma, na Itália, você vai se apresentar a César, mas é necessário que o navio sofra alguns danos, porque o tempo não vai ser um tempo fácil. Eu quero mostrar para você, baseado aqui em Atos 27, que na viagem da vida, às vezes, há alguns danos, alguns prejuízos, que mesmo você estando com Deus seguro, você vai ter que enfrentar. Paulo é um grande homem de Deus, ele está num navio, ele está preso, ele está sendo enviado para Roma, na Itália, ele tem que se apresentar a César, mas o texto diz que o navio vai sofrer dano, o navio vai enfrentar naufrágio, sabe? O navio começa a perder a sua carga. Paulo até tentou alertar, mas ninguém lhe deu ouvido. E eu quero tentar usar aqui Atos 27, se você puder ler aí, para mostrar que devido a propósitos eternos, Deus pode permitir sim que tragédias sejam usadas como estrada, como desígnios, para que um propósito final maior, além do que podemos imaginar e pensar, se realize. Nós temos que entender como igreja, como cristãos, como povo de Deus, que em algum momento na caminhada da vida, no trajeto da vida, algum naufrágio pode acontecer. Mas o interessante de Atos 27 é que o Senhor ele está ali com Paulo, dizendo: olha, o navio vai sofrer dano, a carga vai ser perdida, mas fique tranquilo, vocês vão chegar vivos no destino final. Sabe, você começa a ler depois aqui, o Senhor fala: olha, nenhum fio de cabelo vai se perder, nenhum fio de cabelo de vocês vai se perder, mas eu quero que você entenda algo. É necessário que o navio passe por um naufrágio. E eu estava refletindo esses dias aqui, ministramos na igreja local, Atos 27, que foi uma introdução para Abacuque, para o livro do profeta Abacuque, e eu estava dizendo, cara, devido a propósitos de Deus, devido a propósitos celestiais e eternos, Deus pode permitir que as tragédias sejam usadas como estrada, como desígnios, para que a sua vontade se estabeleça. Então eu não sei o que você vive, talvez na viagem da vida, algumas tragédias tenham acontecido ou aconteceram. Às vezes Deus não impediu a tragédia de acontecer, ela aconteceu, mas eu quero dizer para você que Deus não perdeu o controle. Apesar do aparente triunfo do mal, Deus não perdeu o controle. E eu quero falar aqui com você usando essa passagem de Atos como introdução para falar sobre o livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque está entre os profetas menores nas escrituras, não por qualidade, mas por quantidade escrita, né? O profeta Abacuque foi um grande homem de Deus em meados ali de 605, 612 antes de Cristo a 589 antes de Cristo, um profeta usado por Deus em um período muito complexo do reino do sul de Judá. Judá está distante de Deus, Judá está afastada de Deus, Judá está mergulhada na podridão moral, social. Judá se distanciou do Senhor, o soberano, o grande Deus, e Judá se entregou a práticas horríveis. E aí o profeta Abacuque, ele olhando para esse cenário que ele está inserido, um cenário assim caótico, um cenário vergonhoso, Abacuque, ele clama a Deus. E se você tiver uma Bíblia aí, queridão,
Se você puder pegar a sua Bíblia e abrir aí no livro do profeta Abacuque, eu vou beber uma água porque eu sou demais, cara. Eu dou tudo de mim, então parece que eu tô na igreja, gravando o vídeo, parece que eu tô na igreja. Abacuque, capítulo 1, diz assim, verso 2: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígio e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olha que clamor de Abacuque, olha a queixa de Abacuque diante de Deus. Abacuque, ele olha para o cenário do reinado de Judá, ele olha para como Judá está, ele olha para o seu povo, ele olha para o povo de Deus, ele diz assim, gente, o que está acontecendo? Olha que tragédia que nós estamos vivendo, que decadência espiritual, moral. E aí ele clama a Deus, ele fala assim, Deus, até quando? Abacuque, ele coloca a sua queixa diante do Senhor, dizendo, Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar? Olha o que ele diz no verso 2, até quando eu clamarei? Se você for pro original aqui, você vai ver esse clamarei como gritar, pedir por socorro, chamar atenção. Ele clama, ele grita, ele pede por socorro, ele diz, Deus, até quando? Até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes enxergar? Eu estou vendo a iniquidade de Judá. Por que toleras, Deus, isso? Por que toleras essa opressão? Deus, a corrupção, a litígio. Está tudo isso diante de mim. Ele deixa bem claro. A lei tem se afrouxado. A justiça não se manifesta. Os ímpios cercam os justos. A justiça tem sido torcida. Esse é o clamor do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele clama a Deus olhando para o cenário que está diante dele do reino de Judá e ele diz assim, Senhor, até quando Judá vai se distanciar de tal modo do Senhor? Os deuses vizinhos têm sido introduzidos, os credos e crenças de deuses estranhos, essas práticas têm se tornado cada vez mais próximas de nós. Olha como o nosso povo se distanciou do Senhor. A violência, a injustiça, a iniquidade, a corrupção. Deus, até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer nada. Abacuque, ele coloca a queixa diante do Senhor. Como nós colocamos, Deus, até quando? Até quando, Senhor? Até quando essa situação vai estar assim? Até quando, Deus? Deus, olha a maldade. Deus, olha a maldade que se encontra esse mundo. Olha a maldade que se encontra. Olha a maldade que esse povo, que essa cidade, olha a maldade que essas pessoas têm feito. Até quando? Abacuque, ele fala, até quando, Deus? Deus, eu estou suplicando, até quando? O Senhor me fez enxergar, eu estou contemplando a iniquidade, eu estou contemplando os homens maus, sabe, sendo injustos, e eu não vejo aparentemente nenhum agir do Senhor. Esse é o clamor do profeta Abacuque. Abacuque olha para Judá e ele vê Judá se deteriorando, Judá entrando em um abismo profundo, em uma deterioração profunda, e ele coloca o seu clamor diante de Deus, sua queixa diante de Deus, e ele diz, até quando? Até quando? Aí a partir do versículo 5, nós vamos ver a resposta de Deus à queixa de Abacuque. Não se esqueça que Jeremias 33:3 diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, ou seja, há um Deus sobre nós que nos responde, há um Deus que diz, clama a mim que eu vou te responder. Abacuque está clamando, cara, o profeta está clamando, e aqui vem a resposta de Deus. Abacuque capítulo 1, versículo 5, olha a resposta de Deus. Deus responde a Abacuque, talvez não como ele queria, mas Deus responde. Olha o que diz o versículo 5 em diante. Versículo 5 ao 11. Olhem entre as nações e vejam. Olha a resposta de Deus. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo
obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. 7. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis, impõem sua dignidade, seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia, zombo dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles, riem de todas as suas fortalezas, porque amontoando terra as conquistam, então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornem-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. A resposta de Deus para o profeta Abacuque é: Abacuque, eu estou levantando os caldeus para ser vara de juízo, vara de justiça. Abacuque clama porque Judá se distanciou do Senhor. Abacuque coloca a sua queixa diante de Deus, porque ele diz: como pode o seu povo se distanciar de tal modo de ti, ó Deus, e o Senhor não vai fazer nada? A injustiça tem reinado, o pecado tem reinado, a corrupção tem reinado, Deus, e parece que o Senhor não vai fazer nada. Deus, até quando eu clamarei? Abacuque diz: até quando eu vou gritar violência? Deus, olha para onde está indo esse povo. Até quando, Senhor, nós iremos gritar, pedir por ajuda, por intervenção, e parece que o Senhor não faz nada? O versículo 5 vem a resposta de Deus no capítulo 1, e o Senhor diz a Abacuque: se contar o que eu estou preparando, as pessoas não vão acreditar. Eu estou levantando uma nação ímpia, eu estou levantando os caldeus e eles estão vindo, e Judá vai se arrepender de ter se distanciado do Senhor. Judá vai se arrepender de ter mergulhado em práticas horríveis. Judá vai se arrepender. Os caldeus, a Babilônia está vindo e ela vem para devastar Judá. Judá não vai ficar impune, não, o pecado não vai ficar impune, a injustiça não vai ficar impune, não, a corrupção não vai ficar impune. Eu estou levantando os caldeus, a Babilônia, como vara de justiça. Eu estou levantando entre as nações um povo que vai vir e vai exercer juízo. Aí Abacuque, ele coloca uma outra queixa, cara, diante de Deus. Abacuque, no versículo 12, ele diz: não, mas espera aí, Deus. Eu sei que Judá está distante do Senhor, eu sei que Judá se afastou do Senhor. Eu sei que o reino do sul está distante do Senhor, mas espera aí, Deus, o Senhor vai trazer uma nação ímpia para ser instrumento de correção. Deus, o Senhor vai usar o ímpio para corrigir Judá. O Senhor vai usar alguém que está mergulhado em práticas piores do que nós para exercer juízo em nós. O versículo 12 do capítulo 1, 12 ao 17, você vai ver a queixa de Abacuque agora, a sua segunda queixa, porque ele diz aí: não, Deus. Diz assim, verso 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos? Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo? Tu, ó rocha, o estabelecestes para servir de disciplina? Abacuque fala assim: Deus, o Senhor vai usar os caldeus, a Babilônia, como juízo. O Senhor vai usar esse povo. Deus, nós vamos morrer. O Senhor vai usar esse povo para nos disciplinar, para ser vara de correção, de juízo, ajudar. Abacuque, presta atenção, do versículo 2 ao 4, ele clama porque ele fala assim: Deus, eu tenho olhado para o meu povo, eu tenho olhado para essa nação, e essa nação está se deteriorando, a injustiça, ela tem avançado, o pecado tem avançado, a maldade, a violência tem avançado. Deus, faz alguma coisa. Até quando eu vou clamar, pedir ajuda? O Senhor parece que não me ouve, não me escuta. O versículo 5 em diante, o Senhor responde a Abacuque. O Senhor diz a Abacuque: eu não estou omisso,
Eu não estou omisso ao que está acontecendo. Escute isso, você que está me ouvindo. Você pode estar olhando para a maldade que parece que reina e impera. Você pode estar olhando para as coisas negativas, ruins que acontecem no mundo, que acontecem na sua vida, e às vezes você fala, meu Deus, parece que Deus não faz nada, parece que Deus me abandonou. Deus está te falando por intermédio da palavra, eu não estou omisso a tudo o que está acontecendo. Lembra do Salmo 113, a partir do 5, Deus tudo contempla, tudo enxerga. Para onde nos ausentaremos desse Deus? Não tem como fugir desse Deus. Deus responde ao profeta Abacuque, no capítulo 1, do versículo 5 em diante, o Senhor diz a Abacuque, eu não estou omisso, eu estou levantando dentre as nações os caldeus, a Babilônia, e a Babilônia vai vir, vai exercer juízo, vai ser vara de disciplina em Judá. O pecado de Judá não vai passar batido, não. Eu não estou passando a mão, não estou encobrindo o pecado de Judá, não. Eu só estou dizendo que eu não trabalho como às vezes o homem espera. Eu tenho o meu modo de trabalhar, eu tenho minha maneira de trabalhar. E aí segue, porque Abacuque vê que Deus tem um plano estabelecido. E esse plano estabelecido de Deus, esse plano preparado por Deus, é usar os caldeus, a Babilônia, como vara de disciplina. E Judá e Abacuque, ele diz, aí não, Deus, aí não, Pai, o Senhor vai usar isso, o Senhor vai usar esse povo para nos disciplinar, nós vamos morrer. E essa passagem, esse segundo clamor de Abacuque, indignado, porque o Senhor vai usar uma nação ímpia para exercer juízo em Judá, talvez se assemelha ao que nós vemos no Salmo 73, Salmo de Asaf, quando Asaf ele olha a prosperidade do ímpio, do mal, e o texto vai dizer que ele quase tropeça e cai, ele quase cai do seu propósito, porque ele começa a ver o ímpio prosperar, e ele diz, como pode o ímpio ter uma vida saudável, como pode o ímpio prosperar, como pode o ímpio avançar, e o justo ficar de dificuldade em dificuldade? E o versículo 16 do Salmo 73 diz que Asaf, ele tenta refletir sobre isso para compreender e sozinho ele não consegue. O verso 17 do Salmo 73 diz que Asaf entra no santuário, na presença de Deus, e então ele consegue discernir de que há um destino final, há um juízo preparado para o injusto, para o ímpio. Então Asaf descobre que Deus, ainda que aparentemente pareça que ele não está fazendo nada, no final, aquele que é injusto, no final, aquele que é ímpio, ele tem um acerto de contas. E então Asaf, ele discerne que Deus não está omisso, é que Deus às vezes trabalha diferente de como nós esperamos. Deus às vezes responde diferente do que nós esperávamos. Às vezes nós esperamos uma resposta explicativa e Deus nos dá uma resposta baseada na revelação. Abacuque, ele clama a Deus e a resposta de Deus não é explicativa. A resposta de Deus é uma revelação de que uma nação está sendo levantada, os caldeus da Babilônia, e vai exercer juízo em Judá. Abacuque, ele clama, ele diz, não, Deus, como pode o Senhor usar uma nação ímpia? Como pode o Senhor usar um povo pior do que nós? Como pode, Senhor? Nós vamos morrer, Senhor. Abacuque, capítulo 2, do versículo 4 ao 20, vem a resposta de Deus. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o Senhor diz assim, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Olha o que o Senhor diz, o justo vai viver pela fé, mas a alma dos caldeus, da Babilônia, é uma alma orgulhosa. Os babilônios se orgulham facilmente, mas o justo viverá pela fé. Esse tempo que vem, Abacuque, é um tempo em que o inimigo vai se orgulhar, o inimigo vai jogar confete nele, o inimigo vai achar que a força que os fez conquistar foi a força do seu próprio braço. Eles são cheios de orgulho, são almas vaidosas. Mas nesse tempo em que a Babilônia virá e exercerá juízo, nesse tempo em que os caldeus virão e exercerão juízo, nesse tempo onde haverá destruição, devastação, prisão, mortes, exílio, nesse tempo, aquele que é justo, ele deve viver por fé. Ele deve viver por fé, não pelo que sua vista está vendo, mas por fé. E aí, se você pegar Abacuque capítulo 2, do 4 até o 20, você vai ver o Senhor falando que
os caldeus, a Babilônia, a vara usada por Deus como vara de correção, ela também será quebrada. O Senhor diz, eu estou usando os caldeus da Babilônia para vir exercer juízo em Judá, porque Judá se distanciou do Senhor. Mas depois eu vou quebrar essa vara de correção. Depois você pode pegar aqui os ais, os 5 ais sobre os caldeus, do verso 6 ao 20. Você vai ver que Deus, ele tem um plano estabelecido que eu e você podemos não estar compreendendo e entendendo, mas Deus está no controle. E eu quero dizer isso para você. Aparentemente pode parecer que o mal está triunfando, mas Deus está no controle. Aparentemente pode parecer que Deus te deixou só, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Abacuque mostra isso, que ainda que apareça momentaneamente que o mal triunfe, o mal não está no controle. Deus está no controle e o mal será subjugado. Deus pode usar os caldeus e a Babilônia como vara de correção, mas haverá um dia, um momento em que essa vara de correção usada por Deus, ela vai ser quebrada. Foi isso que o Senhor revelou para Asaf quando ele entra no santuário, no Salmo 73, verso 17. Olha, o ímpio, os maus, haverá um momento em que eles terão que enfrentar juízo, o final deles é terrível. Não fique olhando para a prosperidade dos maus. Não fique olhando e comparando a sua vida com a vida dos homens maus. Não, 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 não. Eles têm um destino trágico lá na frente. Eu quero que você guarde isso no seu coração, querido. Sabe, há um destino para aqueles que zombam de Deus. Há um destino para aqueles que acham que a sua força está nos seus contatos, no seu dinheiro, está na força do seu exército. Você pode olhar e aparentemente pode parecer que o mal está triunfando, mas Deus está no controle, Deus está no controle. Então eu quero que você ponha isso no seu coração. Abacuque capítulo 2, do verso 4 ao 20, você vai ver o Senhor falando que essa vara usada por Deus, os caldeus, a Babilônia, ela será quebrada em algum momento. E aí quando você segue a história, você vai ver que assim como Deus usou a Babilônia para ser vara de correção em Judá, Deus levanta Ciro. O profeta Isaías chama Ciro de servo de Deus, servo do Deus Altíssimo. Ciro, o imperador imperador persa, é chamado de servo de Deus. Ele é usado para trazer juízo à Babilônia, ao Império Babilônico. Ele é usado para libertar os judeus do exílio. Querido, eu quero dizer para você que tragédias podem ser estrada para que o propósito de Deus se estabeleça e o destino final se concretize segundo a vontade do Senhor. Por isso que eu disse, quando você lê Atos 27, pode parecer que, às vezes, meu Deus, como pode Deus permitir o navio do apóstolo Paulo enfrentar um naufrágio, ser destruído? Escute isso, mas quando você lê Atos 27, você descobre que o destino final é maior do que a tragédia. Sabe, Paulo chega naquela ilha, prega o evangelho naquela ilha, sabe? E o Senhor fala, Paulo, tudo isso vai acontecer. Eu não vou impedir de acontecer, vai ter tragédia, vai ter prejuízo, vai ter dano no navio, vai ter tempestade, vai ter tufão, vai ser uma bagunça. Vocês vão ter que se jogar na água, vocês vão ter que nadar. Quem sabe nadar, nada. Quem não sabe nadar vai se agarrar a um pedaço de madeira. Vão se livrar, sabe? Vocês não vão perder um fio de cabelo, mas é necessário que haja prejuízo, é necessário que o navio seja arrastado, mas vocês vão chegar em Roma, na Itália. Eu lendo Atos 17, eu descubro que é plenamente possível que homens de Deus enfrente tempestade. É plenamente possível que alguém conectado com os céus enfrente tufões, enfrente naufrágio, enfrente prejuízo, danos. É plenamente possível, mas o nosso olhar para essas tragédias, o olhar nosso para essas tragédias precisa ser um olhar de fé, um olhar que nos revele que o que está à frente é bem melhor e bem maior do que tudo aquilo que o cenário presente revela e mostra, meu irmão. É muito maior. Foi isso que Abacuque entendeu. Abacuque, quando ele clama, ele diz, meu Deus, olha para Judá, olha para como Judá se distanciou do Senhor, olha para como a maldade, o pecado, olha como a iniquidade, olha como a corrupção tomou conta, ó Deus, do nosso povo, e o Senhor não vai fazer nada. O Senhor vai ficar omisso. O Senhor vai permitir isso. Deus diz, Abacuque, fique tranquilo, porque eu estou no controle. Ainda que o mal aparentemente esteja triunfando, eu estou no controle. Ainda que aparentemente o mal triunfe, eu, o Senhor, o seu Deus, estou no controle.
E eu estou trabalhando, Abacuque, eu estou tirando dentre as nações os caldeus, a Babilônia, e ela vai vir ser vara de correção para Judá, sabe? Os caldeus, a Babilônia está vindo e ela vai trazer juízo, ela vai trazer disciplina ao reino do sul, a Judá. Só que não vai ficar em vão não, Abacuque 2, do verso 4 ao 20, eu também vou corrigir essa nação pavorosa, essa nação, sabe, terrível que é a Babilônia, sabe? Eu vou pegar esse império, o império dos caldeus, e eu também vou quebrá-los. E eu vou usar também aqueles que muitos não acreditam. Ele usa Ciro, cara. Ele usa Ciro. Ciro é uma dessas ferramentas que quebra a Babilônia, que exerce juízo nela, que é usado para libertar os judeus que estão no exílio babilônico. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para você que ainda que o mal aparentemente esteja triunfando, Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle, nós temos que ter essa ciência de que Deus está no controle, Ele não perdeu o controle. Para a gente caminhar para o fim aqui, você que está com sua Bíblia aberta no livro do profeta Abacuque, o capítulo 3, esse salmo de adoração a Deus, né? Esse poema agora liberado por Abacuque a Deus, depois que ele entendeu o plano de Deus. Abacuque declara no capítulo 3, no versículo de número 2, ele diz: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa declaração de Abacuque aqui, cara, olha, ela é muito especial. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Sabe, eu lendo aqui o livro de Abacuque, eu falei, cara, qual é a obra que Deus está realizando? E aí o capítulo 1 de Abacuque, o capítulo 1, o versículo 5 e 6 diz assim: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham. Ou seja, a obra que Deus estava realizando era levantar uma nação ímpia, os caldeus, a Babilônia, para exercer juízo em Judá. Viria um tempo de muita dificuldade, de devastação, mas a declaração do Senhor é: eu estou no controle. E aí Abacuque, depois de entender como Deus vai agir com Judá, como Deus vai agir com os caldeus, com a Babilônia, ele declara algo interessantíssimo. Ele declara: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Aviva no decorrer dos anos. Aí eu estava fazendo aqui uma pesquisa e eu vi uma das melhores definições para essa declaração de Abacuque. Aviva a tua obra no decorrer dos anos, porque aqui não transmite muita significação essa fala dele. Mas aí eu busquei uma definição aqui de Lerman que diz, parafraseando essa declaração de Abacuque, ele queria dizer que Deus produz o seu poder redentor no decorrer dos anos. Que Deus reproduz o seu poder redentor em nós no decorrer dos anos de dificuldade. Que Deus reproduz o seu poder redentor. Deus, que nesses anos que vem de dificuldade, que o Senhor possa nos capacitar, nos dotar, Deus, de uma capacidade de triunfarmos até mesmo em um cenário caótico. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Pai, no decorrer dos anos, não nos deixa jogar a toalha, no decorrer dos anos, não nos deixa esmorecer, não, no decorrer dos anos nos aviva. O Senhor vai estar fazendo uma obra magnífica, que às vezes nós não vamos estar entendendo nada, mas não nos deixa esmorecermos, não, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, aviva a tua obra no decorrer dos anos, cumpra o teu propósito no decorrer dos anos. Fique com essa definição aqui, que Deus reproduza o seu poder redentor em nós nos anos de dificuldade. E aí, para a gente caminhar, para concluir aqui, queridão, você vai para Abacuque 3:16. Abacuque, ele declara aqui nesse salmo, né, de gratidão ao Senhor, nessa canção de gratidão de um coração que ouviu a voz do Senhor, ele diz o seguinte: ouve isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Abacuque, ele declara que quando ele ouviu o plano de Deus, o propósito de Deus,
A podridão tomou conta dos seus ossos, seus joelhos ficaram trêmulos. Olha o que ele diz, a podridão entrou nos meus ossos, meus joelhos vacilaram, pois em silêncio eu estou esperando Deus. O dia em que aquele que nos ataca enfrentará o mal. Olha o que ele diz, ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram, ouvi a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Quando ele ouve o plano de Deus, ele ouve o plano de Deus, e o plano de Deus é esse. Olha, Abacuque, Judá se distanciou, Babilônia, os caldeus estão vindo, vão ser vara de correção, mas depois eu vou quebrar essa vara de correção e eu vou mostrar que eu estou no controle. Mas o tempo de devastação, o tempo de dificuldade vem, porque os caldeus estão vindo para exercer juízo, para ser vara de disciplina. Aí você vai para o verso 17, essa grande declaração. Verso 17 diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar em lugares altos. Olha que declaração poderosa do profeta Abacuque. O profeta Abacuque diz, olha, ainda que venha o tempo de dificuldade, ainda que a figueira não floresça, que a videira não produza fruto, ainda que a colheita venha a falhar, ainda, querido, que o campo falhe naquilo que nós estamos esperando ele produzir, ainda que as ovelhas não estejam no aprisco, que os gados não estejam no curral, ainda assim eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, ainda que venha tempos difíceis. Esta é a declaração de Abacuque. Ainda que venha tempos devastadores, ainda que o cenário não seja conforme o que nós estávamos esperando, ainda assim nós devemos nos alegrar no Senhor. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a videira não produza fruto, mesmo que tudo que eu achava que deveria funcionar não esteja funcionando, ainda assim a nossa confiança e esperança deve estar no Senhor, porque Ele não perdeu o controle. O mal pode aparentemente estar triunfando, mas Deus não perdeu o controle. Cara, receba essa palavra no seu coração. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não produza fruto, ainda que o campo fale ao liberar a colheita, você olha para o campo e você diz, meu Deus, a colheita falhou, ainda que nada esteja conforme você esperou. A palavra do profeta Abacuque é esta, eu ainda assim me alegrarei no Senhor, porque a minha confiança não está naquilo que os meus olhos enxergam, a minha confiança está em Deus. É por isso que o Senhor diz em Abacuque, capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela fé nesse tempo. Então é plenamente possível que homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, é plenamente possível que uma nação, é plenamente possível que um povo enfrente um tempo difícil, mesmo estando entre eles pessoas justas. É plenamente possível que homens e mulheres de Deus enfrentem de alguma maneira naufrágio, enfrente tempestades, mas Deus nunca perde o controle. Eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Deus está no controle das nações, meu irmão. Nada passa batido aos olhos de Deus. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Ainda que aparentemente o mal esteja triunfando, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. E olha o que ele diz. Olha, eu me exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. É o Senhor que me protege, porque se o Senhor não guardar, não fizer, ninguém mais pode fazer. Ele diz, o Senhor faz os meus pés ser como os dos cervos, os da corça. E fica com essa aqui. Os pés do cervo e das corças são pés ágeis. O cervo, ele é rápido, ele é ligeiro, ele é objetivo. Os pés dos cervos são rápidos e são ágeis. Até mesmo em terrenos rochosos, os cervos, sabe, as corças, eles conseguem ser rápidos e ágeis. Que você, até mesmo em terrenos rochosos, terrenos cheios de dificuldade, que você consiga ser rápido, cumprir sua carreira, porque o Senhor está no controle. Meu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, leia ela, tenho certeza que Deus vai te revelar coisas maiores e melhores. Deus abençoe, que você possa ter recebido através desses 5 pães e 2 peixinhos. Fica na paz, beijão no seu coração.